Boa tarde, terceiro ano. Estamos de volta para a nossa 13ª aula. Trabalharemos hoje em ciências os problemas ambientais da Terra, recursos renováveis e recursos não renováveis. Vamos lá, vamos então começar relembrando algumas coisas que nós já aprendemos em sala de aula presencialmente, né? Nós aprendemos sobre o ambiente. E o que é o ambiente, terceiro ano? Quem é que lembra? O que é o ambiente? Esperando a resposta? Bom, ambiente é tudo aquilo que nos envolve e nos cerca, né? Então, tudo aquilo que está ao nosso redor faz parte do ambiente. Nós também estudamos e vimos que o ar, a água, o solo, as plantas fazem parte do ambiente, né? E existem vários tipos de ambiente. Lembra que nós estudamos? A sala de aula, lembra que a tia falou que a sala de aula era um ambiente, a escola era um ambiente. Então, existem vários tipos de ambiente, né? E nós estudamos que o ar, a água, o solo e as plantas fazem parte do ambiente, né? Nós, seres humanos, nós já vimos também que nós dependemos inteiramente dos recursos que o ambiente oferece. Nós dependemos dos alimentos, nós dependemos do sol, nós dependemos da água, nós dependemos da planta, né? Nós dependemos dos animais. Então, tudo que está ao nosso redor é aquilo que nós precisamos para sobreviver, né? Então, a água, o ar, os alimentos, a matéria-prima, que é o material que nós tiramos, né, de algum local para fazer construções, combustíveis. Então, tudo isso faz parte do ambiente. E nós dependemos exclusivamente, inteiramente, dos recursos que o ambiente nos oferece. Até aí tudo ok? Lembrando, alguma dúvida? Bom, então nós dependemos de tudo que está no ambiente, dos recursos do ambiente, né? Já foi dito, já foi falado que nós dependemos da água, do ar, do solo, dos alimentos, né, dos animais, tudo que está ao nosso redor, tudo que está no ambiente, nós dependemos desses recursos, né? Tudo que é retirado do meio ambiente em que vivemos são os nossos recursos. E esses recursos, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Vamos estudar um pouquinho cada um deles. Os recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos na natureza. É aquilo que eu tiro da natureza para minha sobrevivência, mas que ele se repõe ou naturalmente ou eu reponho ele de alguma forma. Então, esses recursos renováveis, eles podem ser explorados pelo homem em seu benefício. Então, eu retiro da natureza, vamos imaginar uma planta, né, uma árvore. Eu retiro da natureza esta árvore para fazer os móveis da minha casa. Da madeira, do tronco, aí eu faço os móveis da minha casa. O que eu tenho que fazer no lugar? Eu tenho que plantar uma outra árvore. Então, eu posso repor este recurso. Então, se nós soubermos utilizar esses recursos adequadamente, esses recursos não faltam. Então, ele não acabará se as pessoas souberem utilizá-lo adequadamente, né? Nós temos que repor o que nós consumimos ou criar condições que favoreçam a reposição natural.
Então, a água, o solo, o ar, os animais, eles são exemplos de recursos que podem ser renováveis, tá? Então, o recurso renovável são aqueles que podem ser repostos na natureza. Eu posso retirar esse recurso da natureza em meu benefício, para minha sobrevivência, né? Mas eu posso repor. Ou eu reponho ele, ou eu crio condições que favoreçam a reposição natural. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Perguntam? Nenhuma? Vamos continuar agora e vamos passar para os recursos não renováveis. Continuando. Então, recurso renovável é aquele que eu utilizo, né? E ele pode ser reposto na natureza, ou naturalmente, ou eu mesmo reponho, como eu dei o exemplo da planta, né? Agora, os recursos não renováveis, o nome já vem dizendo, terceiro ano, né? São aqueles que, uma vez gastos, eles não se recompõem mais. Então, se eu tiro da natureza algum recurso que seja não renovável, ele não vai se repor, né? Então, o uso desses recursos não renováveis de uma forma descontrolada é uma grande preocupação, porque se eu tirar da natureza de forma não pensada, não pensar no futuro, ele pode vir a faltar. E eles são importantes também, né? O petróleo, por exemplo. O petróleo, ele é um exemplo de um recurso não renovável. Do petróleo, a matéria-prima, né? Eu produzo os combustíveis para os veículos e também para a fabricação de embalagens plásticas, como garrafas, né? E pneus. Então, se eu retiro da natureza o petróleo de forma descontrolada, ele pode faltar. E aí, como é que eu vou produzir o combustível para o meu carro? Não vai ter, né? Então, nós precisamos usar esse recurso, né? No caso, que a gente já está dando o exemplo do petróleo, mas nós temos que saber usar conscientemente. Outro exemplo de um recurso não renovável é o carvão mineral e o gás natural também. Se eu utilizar de forma inadequada, ele vai faltar na natureza para gente, né? Além desses outros, nós temos também os metais, que tem aí as pedras preciosas, né? Eles também são recursos que eles não se renovam, tá? Então, vamos lá. O que a gente deve fazer, né? Nós devemos usar esses recursos com consciência, com muita responsabilidade, para que eles não acabem, tá? Então, recapitulando, recurso não renovável são aqueles que, uma vez gastos, não se repõem mais, né? Não se recompõe mais, não tem como eu tirar o petróleo e colocar o petróleo no lugar. Não, do petróleo eu vou fabricar o combustível. Então, se eu fabrico o combustível é para o meu carro, para o meio de transporte, né? Não tem como eu já botar o combustível no lugar do petróleo. Não, né? Porque o petróleo é a matéria-prima, é aquilo que fabrica, que produz o combustível. Então, o que nós temos que saber aí, colocar na nossa cabecinha, é que nós temos recursos renováveis e não renováveis. Os recursos não renováveis, nós temos que usar eles com muita responsabilidade. Nós podemos usar? Sim, claro que podemos, porque nós precisamos deles. Mas nós temos que usar com
responsabilidade. Essa matéria não é difícil, né? É bem fácil, bem legal de vocês entenderem. Não tem mistério, tá? Recurso renovável é aquele que, uma vez retirado da natureza, ele se repõe, ele se renova. E os não renováveis, uma vez retirado, ele não se recompõe mais, né? Os recursos não renováveis nós temos que usar com muita responsabilidade. E os recursos renováveis nós também precisamos usar com responsabilidade, né? De maneira adequada, porque não é que não vai faltar, que não vai, que ele se repõe, né, naturalmente, que a gente vai usar sem responsabilidade. Então, todos os recursos que nós temos no nosso ambiente, nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Todos eles nós temos que ter consciência e usar com responsabilidade. Terceiro ano, vocês entenderam? A tia precisa das respostas, tá? A tia precisa muito que vocês coloquem lá na plataforma: tia, eu aprendi, eu não aprendi, eu tô com dúvida, eu gostei da aula, eu gostei da matéria. A tia precisa desse feedback de vocês, dessa resposta de vocês, porque muitas vezes a tia não sabe quem está assistindo, quem não está, né? Então a tia fica na dúvida e fica até mesmo preocupada, porque a gente procura fazer isso com o maior amor, maior carinho. A gente está levando tempo à beça para fazer. Não é uma coisa fácil, não só para vocês, mas para a gente também. Não é uma coisa fácil, né? A gente tem que montar tudo assim de uma forma que vocês possam realmente entender o que a gente está passando, tá? Qualquer dúvida, terceiro ano, é só colocar lá na plataforma, que a tia vai ajudar. E por favor, deem um oi pra tia. Eu quero a minha turma todinha nessa aula, lá na plataforma, me dando um oi. Fala: oi tia, estou aqui, tá bom? Beijo grande. Bom feriado, terceiro ano. Fiquem com Deus, tá?